Se você está querendo criar um projeto de IA e não sabe por onde começar, vem comigo que nesse vídeo aqui a gente vai te explicar o framework, nossa metodologia para dar o passo a passo de você planejar o seu aplicativo até a hora do lançamento com seus primeiros usuários. Esse framework vai ser importante demais se você está criando aí qualquer tipo de projeto, seja uma plataforma, uma solução IA ou até um agente de IA. E se você oferece o serviço de criação aí de projetos de IA para o seu cliente, você vai poder cobrar muito mais apenas entregando esse tipo de documento aqui para ele. E se você não me conhece, meu nome é Matheus Castelo, eu sou fundador aqui da NoCode Startup. Nós somos atualmente o maior ecossistema de NoCode e IA do Brasil. E aqui a gente recomenda que você não saia fazendo, abra a ferramenta e saia criando seu próprio agente. A gente recomenda que você siga os fundamentos e planeje aí o seu projeto de uma forma organizada. Se você não planejar, vai ter muito mais retrabalho depois e vai ter mais custos aí em todo esse processo de desenvolvimento. Então bora comigo, vamos começar a ver aqui as etapas desse framework. E a primeira etapa desse framework é a visão estratégica, tá? A gente tem que entender qual dor e qual que é a solução que resolve esse problema aí do nosso usuário ou do nosso cliente. Depois a gente vai entender quais são os usuários envolvidos, quais são as funcionalidades envolvidas. A gente basicamente faz um resumo do projeto para conseguir entender um pouco melhor do que vai acontecer lá dentro. Depois disso, a gente vai para a etapa de insights do mercado, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Não importa se está criando uma plataforma, um agente de IA ou um sistema aí conectado com IA, é interessante que você vá na internet e busque aí sistemas similares ao que você quer construir, tá? Então aqui nos sites do mercado, a gente vai ver alguns projetos parecidos ou empresas que fazem soluções aí parecidas com o que a gente quer fazer. Além disso, é uma ótima oportunidade para você pegar referência de design do mercado, que dessa forma aí a gente consegue pegar referências aí de cores, usabilidade de usuário, para depois replicar para a nossa própria plataforma. Claro, né? Se ela tiver interface, às vezes a gente está criando apenas o agente de IA, vai ser no próprio WhatsApp e não tem uma interface por trás. Mas essa etapa aqui é bem importante no seu projeto. Depois disso, a gente vai para a arquitetura técnica, onde a gente vai levantar toda a estrutura completa, técnica da solução e deixar tudo preparado para o desenvolvimento, tá? A gente já vai ver mais detalhes, mas aqui, ó, essas 3 primeiras etapas é onde a gente tem todo o planejamento. Só aí depois que a gente continua aí para execução. Aqui depois a gente vai para a criação interativa, tá? Eu coloquei interativa porque todas essas etapas a gente constrói em conjunto com IA. A gente utiliza as ferramentas de IA para a gente conseguir criar o mais rápido possível e ajudar aí na criação do nosso projeto. Então hoje em dia a gente sim consegue criar aí projetos simples, projetos complexos com IA, mas a gente precisa dos fundamentos, tá? A IA ajuda muita gente, mas a gente não pode só sair fazendo, a gente tem que ir lá e ter os fundamentos antes de criar qualquer tipo de produto, tá? Então por isso que é muito importante você se preparar antes de começar a criar. Depois que a gente criou, a gente vai enfim para o nosso lançamento, tá? Então a gente coloca o lançamento do nosso projeto aí para ter os testes reais e conseguir aplicar a melhoria contínua. Para quem não conhece o PDCA, basicamente é a melhoria contínua. Legal, e detalhando um pouco mais aqui, na visão estratégica a gente vai ter alguns pontos. Primeiramente, a gente vai levantar o problema que resolve, o objetivo da solução, personas, usuários e requisitos funcionais. Nos sites do mercado, benchmarks do mercado, inspirações de UX e design. Depois na arquitetura técnica, a parte de stack de ferramentas, arquitetura de sistemas, fluxo de processos, wireframe de telas, modelagem de dados e o documento PRD, que basicamente é um resumão aí de todo o nosso projeto, tá? Então tudo isso vai facilitar a gente para colocar a mão na massa e aí sim começar a construir, tá? E a gente vai para a construção do projeto, testes e interação com IA, e a gente tem nosso MVP. Para quem não sabe, MVP é quando a gente faz um teste aí, um primeiro produto de teste aí no mercado. Show demais! Por fim, a gente consegue colocar em solução lá a solução no mercado e ter o PDCA, né, melhoria contínua. Então, essas são as macro etapas e aí cada etapa a gente consegue se aprofundar, né? Então, aqui, ó, na visão estratégica, a gente vai ter o problema que resolve, o objetivo da solução, as personas, requisitos funcionários, levantamento de custos, basicamente o resumo geral. Depois a gente vai ter os insights do mercado, vamos ter a arquitetura técnica, criação interativa e por fim o PDCA. E aqui ó, coloquei uma imagem do PDCA, para quem não conhece, é o Plan, Do, Check e Act, que é planejar, fazer, checar e agir. Então a gente está sempre na melhoria contínua, tá? E para quem é aluno da NoCode Startup, a gente fez um material aqui, ó, bem estruturado que você pode duplicar e ir seguindo aí para o seu próprio projeto. Então recomendo aí você que vai criar qualquer tipo de projeto, seja agente ou seja uma plataforma, use esse nosso documento, que é esse nosso framework, para você ir seguindo o checklist. Então, bora aqui para a tela do Notion, que a gente tem esse documento, que eu vou mostrar um pouco mais sobre como você pode fazer nessas etapas e como você vai organizando.
Então esse daqui é nosso material especial, tá? Você pode aprender aqui comigo no vídeo. Se você é aluno, eu recomendo depois você baixar, a gente tem aula sobre isso lá dentro da formação, que você pode duplicar e utilizar aí para os seus próprios projetos. E ele basicamente segue aqui as etapas, tá? Que a gente conversou. Esse material é um material vivo, ou seja, ele está sempre em melhoria contínua, ele está sempre melhorando aqui de acordo com os melhores padrões para você conseguir organizar seu projeto, tá? Então a gente tem aqui os cards. Temos aqui em formato de feed também, se você quiser, ó, cada bloco a gente vai entrar aqui, ou formato de quadro, tá? Então a gente tem primeiro o planejamento, que são as etapas 1, 2 e 3, e execução, tá? Etapas 4 e 5. Show demais! E aqui nos cards, ó, a gente pode vir aqui em visão estratégica e entender. Então aqui dentro do documento, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Porque a intenção não é me adentrar aqui, lá na formação a gente passa bem detalhado, a gente faz vários projetos utilizando esse material, então tá bem legal, recomendo lá você entrar, se você quer construir projetos aí de no-code, com IA, agentes, dá uma olhada na formação que a gente tem toda uma estrutura, uma metodologia para você criar esse tipo de projeto, tá? Mas aqui basicamente é explicado, né, por que essa etapa é importante, que a gente vai ter a visão do projeto e o checklist que você tem que preencher. Aqui eu coloquei, né, um exemplo de projeto que é um serviço que a gente está criando um agente de IA para uma clínica e também vai ter um dashboard nesse serviço. Então aqui eu fiz um resumo, né, mas é só um exemplo para você conseguir visualizar a importância disso. Então aqui, ó, você coloca primeiramente o problema, tá? Cara, isso daqui é muito importante, que muita gente se confunde na hora que vai criar uma solução de IA, ficar tentando vender IA, automação e agente, mas não, você resolve soluções de problemas reais, tá? Isso daqui é bem importante, que a galera às vezes fica perdida e quer ficar vendendo IA e agente, mas não, você tem que vender aí para o seu cliente, que ele vai conseguir ou lucrar mais com a sua solução, né? Conseguir faturar mais ou economizar mais com a sua solução, tá? Então a gente não vende um agente de IA individualmente falando, né? A gente vende o agente de IA que ele vai ajudar o cara a vender mais. Isso é bem importante. Então aqui você coloca o problema, né? Então eu coloquei a clínica X recebe muitos leads, mas a demora no atendimento. Isso faz com que eles percam vendas. E daí eu coloco a solução aqui, né? Então vai ter um agente de IA, vai ter um mapeamento dos processos, vai ter um dashboard também, então vai ser uma solução aí completa para entregar aí para o cliente. Aqui eu coloco as funcionalidades principais. Então, no agente de IA, a gente tem aqui o que ele vai fazer, atender, captar o lead, verificar a disponibilidade, fazer algumas vendas e vamos ter um dashboard também, olha que legal. Então, aqui a gente não está entregando só um agente de IA, uma automação individual, a gente está entregando toda uma solução completa para esse cliente. Depois a gente tem as personas, tá? Então, eu coloco aqui quem que vão ser as personas do meu sistema e o que cada um vai fazer. E além disso, a gente tem aqui um mapeamento geral dos custos das ferramentas, tá? Não são exatamente esses custos, tá? Eu coloquei aqui mais uma forma geral, mais ou menos, mas eu coloquei aqui, por exemplo, o dashboard, Flutterflow, ou o Novable, aproximadamente R$300 para a gente fazer essa plataforma. O back-end, se for usar o Supabase produção, $25 por mês, a gente consegue começar gratuito. Automações de agentes, $10 por mês. API de WhatsApp, cerca de R$50 por mês. O modelo, né, quanto vai depender muito dos tokens que ele vai consumir, $10 no mês. O CRM aqui bem simples, coloquei para fazer no Notion, inclusive tem aula sobre isso lá na formação. E coloquei aqui um mapeamento geral do investimento, né, quanto que vamos precisar gastar para começar. Mas aqui são números, não são números exatos, tá? Vai depender muito do projeto, só coloquei bem aproximado, tá? E aí eu coloquei outras informações importantes. Então, nessa etapa, a gente faz um resumo geral para ter uma visão estratégica do processo. Depois disso, a gente pode ir para a etapa 2, tá? E o que vai acontecer nessa etapa 2? Como eu falei, são os insights do mercado. Então, a gente começa a olhar aí para outras empresas que fazem projetos e soluções semelhantes a que a gente está fazendo, tá? E não importa se você está criando só uma automação específica na sua empresa ou um projeto bem pontual. É sempre legal você pesquisar e ver quem está fazendo e por que as pessoas estão fazendo dessa forma, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, eu coloquei aqui algumas empresas que fazem a parte de agendamento para clínicas, aí eu fui elencando, né? Então, tem a Noa, tem o WorkAI, tem várias e várias ferramentas que já fazem isso e eu consigo mapear o que elas fazem de melhor, o que elas deixam de destaque para conseguir entender no mercado, tá? Então, não saia fazendo, pesquise o mercado. Caso você esteja criando aí um SaaS de IA, uma startup de IA, essa etapa aqui vai ser muito importante e você vai ter que fazer muitas e muitas outras coisas. Por exemplo, analisar melhor os concorrentes. Você vai ter que fazer também SWOT. Se você sabe o que é SWOT, comenta aqui, ó. Se quiser um vídeo sobre isso, a gente pode fazer. A gente sempre usa na nossa estratégia. Além disso, a gente tem aqui inspirações, né, design UX. Então,
para você que não é designer aí como eu, e às vezes não tem muita noção, é legal a gente pegar boas referências. Então aqui eu vim aqui, ó, tem as ferramentas para usar, peguei uma referência de como a gente vai estruturar. Isso daqui vai ser excelente depois para a gente criar telas, e a gente está usando bastante IA, né, para criar interface com Lovable ou ferramentas similares. Então aqui, bem importante. Outras informações importantes, né? Análise de concorrência, se houver, análise de canais e formatos, aqui dá para ir longe, tá? Vai depender muito da complexidade do seu projeto. E depois a gente vai aí para a nossa etapa 3, que é a arquitetura técnica. Basicamente aqui a gente estrutura certinho o que a gente vai usar de front-end, o que a gente vai usar de back-end, o que vai ter de automação, mapeamento dos processos. Então é bem importante essa etapa, tá? E talvez você gaste um pouquinho de tempo a mais, mas depois que você faz, vai ficar fácil aí desenvolver. Então, primeiramente, se você está mexendo com agente de IA, se você está mexendo com automações, você tem que fazer um mapeamento dos processos, tá? Aqui eu coloquei um exemplo do mapeamento dos processos, mas para qualquer tipo de projeto desse tipo aqui, de automações, a gente tem que sempre mapear o processo antes, tá? Então, a galera às vezes peca nessa parte, sai fazendo os fluxos ali no E2N, mas tem que mapear antes. Muito importante. Além disso, lá na modelagem de dados, a gente tem que estruturar, tá, as tabelas aqui. Então, você tem que estruturar as tabelas, estruturar os relacionamentos, qual que vai ser o diagrama, né? Como que as tabelas vão estar relacionadas. Tudo isso daqui, ó, eu fiz com IA. Hoje em dia a gente consegue fazer toda essa modelagem de dados com IA, só que você tem que entender os fundamentos e o que está acontecendo por trás. Senão, aí você vai começar a ser o escravo da IA, né? Você vai deixar ela fazer tudo, mas aí vai começar a dar problema, você não vai entender. Então, modelagem de dados é bom você entender o básico, os fundamentos, como é que funciona a modelagem, como é que funciona aí a relação entre tabelas. Isso daqui é bem importante, tá? Então, essa é uma etapa aqui que é importante. Até coloquei o script aqui SQL, para quem não sabe o que é isso, é para a gente gerir tabelas aí dentro de banco de dados, e com o script a gente consegue gerir e criar nossas tabelas do zero ali no Supabase, que é um banco de dados que a gente gosta bastante. Aqui depois a gente detalha nosso agente, né? Então, para quem não sabe, um agente sempre começa com input e sai aqui com output. Então, a gente tem as instruções do agente, que é o prompt, a gente tem o modelo de LLM, temos a memória de curto prazo, e temos reg e tools, tá? Então a gente tem vários e vários vídeos que a gente explica aqui sobre esses pontos no canal, mas aqui é importante deixar tudo detalhado. Então aqui, ó, já coloquei o prompt mestre, coloquei o modelo da LLM, coloquei a memória, coloquei o reg também nesse exemplo, coloquei as tools, né, que vai ter. Então quais são as tools, o que ele vai ativar com outras ferramentas. Então dessa forma, quando você deixa mapeado, é muito importante que aí você vai chegar lá dentro do seu N8N, da sua ferramenta, e já vai estar tudo pronto, vai ser muito mais fácil você criar. Além disso, coloquei as integrações API, então a gente coloca as documentações aqui, toda vez que a gente vai se comunicar com um sistema, a gente tem que saber a documentação API. E no caso do seu projeto, se tiver telas, a gente constrói aqui o que vai ter em cada tela, o que vai mostrar. Então aqui eu tenho um dashboard, coloquei um exemplo, né? E aqui a gente consegue ter várias formas aí de criar telas bem bonitas com IA, tá? E no final a gente tem um documento aqui, PRD, tá? Então isso aqui te deixa tudo preparado para conseguir depois colocar nosso projeto no ar. Isso aqui vai ser bem importante também para a gente usar ferramentas de IA, tá? De ferramentas de webcode, por exemplo. E no final aqui, na etapa 4, a gente vai ter a nossa criação interativa, tá? Então vamos ter um checklist. Basicamente aqui eu fiz um checklist do Supabase, do N2N, do Lovable no caso, que são as ferramentas que a gente indica, e também fiz um checklist básico aqui de segurança, tá? Que às vezes a gente sai fazendo e a gente acaba esquecendo um pouco dos pontos aqui de segurança, que aí são pontos importantes aí, pode ficar assunto aí para outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer saber mais sobre. No final, a gente vai ter o nosso lançamento em PDCA, tá? Então, como eu falei, a gente vai ter toda a etapa aqui de PDCA, a gente solta esse projeto, vê o que precisa ser melhorado e vai implementando aos poucos, tá? Que eu coloquei um checklist para você ir implementando. Esse material aqui você consegue, por exemplo, se você está oferecendo serviço de criar soluções de IA para um cliente, o que você pode fazer é na hora que você for entregar o projeto para ele, você vai entregar só um documento desse também, todo estruturado, com os processos mapeados, as ferramentas desenhadas, também o agente, né, qual que vai ser o prompt, o que ele vai fazer. Cara, isso daí já vai elevar o nível da sua entrega em 10 vezes mais, você vai conseguir cobrar o dobro, porque as empresas não fazem isso, as empresas só entregam aí de uma forma qualquer, nada profissionais, e se você está prestando, por exemplo, uma consultoria, um projeto, isso daqui já é uma baita entrega, tá? Vai depender muito do seu projeto, lógico, mas se você fizer isso, é o feijão com arroz básico e a galera não faz, logo você vai conseguir cobrar muito mais. Anota essa dica aí que é bem importante.
E por fim, a gente consegue finalizar aqui a nossa metodologia, esse passo a passo para você criar qualquer solução de IA. Se você curtiu, comenta aqui para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Se ficou alguma dúvida também, comenta que a gente responde aí todas as dúvidas, todos os comentários a gente olha e responde. E também, se você não é aluno, te convido ali para conhecer a nossa formação e ter acesso a materiais como esses. A gente tem templates, a gente tem vários materiais prontos também, mas a gente gosta de passar todos os fundamentos da melhor forma para você criar realmente projetos profissionais. E finalizamos aqui, te espero nos próximos vídeos.